Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação do nosso programa Oportunidades da Semana, em parceria com o canal Monitor de Mercado. Hoje é o primeiro do ano, né? Então gostaria de iniciar desejando a todos um excelente 2024, seja um ano aí repleto de gains, tanto no mercado financeiro quanto nas nossas vidas aí de modo geral, né? Então é isso daí. Vamos começar aqui com a análise do Ibovespa, como a gente sempre faz. Começar pelo gráfico semanal e vamos lá, pessoal. Bem, o Ibov, né? O Ibov que encerrou o ano passado ali numa movimentação forte de alta, né? Somente ali no mês de novembro, né? Outubro, novembro, quando essa pernadona aí para cima. Então, chegamos, né? Fizemos um topo histórico, tá? Então, rompemos ali o topo histórico dos 131 mil. Chegamos ali na região dos 134 mil, tá? Então o mercado ainda na movimentação de alta, mas já está começando a demonstrar uma certa dificuldade. Eu ainda tenho um viés de alta, tá? Acima dessa faixinha verde aqui, acima desse topinho, ainda vejo possibilidade de continuação do movimento de alta. Quem sabe aí tentando buscar o 100% de projeção dessa movimentação aqui que eu desenhei aqui atrás, né? Dessa onda 3, onde eu peguei ali a mínima do dia 27 de março, projetei uma primeira pernada até o topo do dia 30, da semana, né? Da semana ali por volta do dia 31 de julho, e aí fiz essa correção aqui da onda 2, ali no fundinho ali da semana do dia 9 de outubro, mais ou menos, e aí iniciou essa movimentação de alta, tá? Então, replicando 100% dessa primeira pernada aqui para frente, 100% daria ali próximo dos 137.800, tá? Ele já chegou no primeiro alvo, né? 786 a gente sabe que é um ponto de decisão, né? Então, assim, eu ainda vejo que é um ponto de suporte, um ponto para tentar ali continuar subindo, mas confesso que ele tem demonstrado uma certa dificuldade nos últimos dias, e caso ele não segure, né, acima aqui dessa faixa dos 132 mil, 131 mil, aí a gente pode ter uma correção mais pesada aí do Ibovespa até a região dos 123 mil, tá? 123 mil, essa região de topinhos anteriores rompidas, tem ali linhas verdes, as mínimas alinhadas para cima. Se voltar para lá, eu começo a pensar em compras também, caso ele não reaja agora, tem que reagir aí, tá? Se é para cima, a ideia é que ele já faça isso e continue sua movimentação de alta, aí eu começo a ver uma chance dele tentar buscar ali próximo dos 138 mil, que é o 100% da projeção. Se não fizer algo parecido com isso nos próximos dias, a gente observa, por exemplo, o índice fazendo algo parecido com isso daqui, aí sim eu vejo uma correção até os 124, 123 mil, e chegando neste ponto, ali é um ponto que eu entendo como um ponto de bastante suporte, onde a ideia é retomar o seu movimento ali para cima, tá? Então, Ibovespa, ainda vejo que é para cima, pode ter uma correção aí no curto prazo, né? A gente viu que ele está um pouco travado aí neste ponto. Se houver correção, voltando para na faixa de 124 a 123 mil, ainda é um ponto onde eu pensaria na compra, tá? Para tentar pegar uma continuação da movimentação de alta. Deixa eu só colocar o diário aqui, né? A gente acabou não falando do diário. Colocar o gráfico diário. O gráfico diário ele está ali tentando se segurar, né? Teve uma reação interessante ali na sexta-feira. Vamos acompanhar para ver se durante a semana ele consegue permanecer acima do topo histórico que ele rompeu e testar mais uma vez ali a região dos 134.400, e se der continuidade na movimentação de alta, 137.800, 138 mil, que é aquele ponto de 100% da projeção do semanal, conforme já falamos anteriormente, tá? Então, é isso aí que eu vejo para o Ibov. Vamos agora dar uma olhada no gráfico do dólar, né? WDO FUT. Vamos lá, pessoal. O dólar, bem, ano passado, né, quando ainda estávamos acompanhando ali com a nossa programação aqui de oportunidades da semana, o dólar estava ali bem travado, né, não perdia os 880 e não rompia ali os 990, andando de lado, até que ele rompeu aqui esses 880 e foi testar lá o fundo anterior, 815, 817, segurou ali, tomou um choque, tá? Tá certo que ele tem uma linha de tendência, né? Se eu pegar aqui esses topinhos anteriores, ele bateu exatamente naquela linha e tá ali tomando uma decisão, tá? De qualquer forma, o dólar eu ainda vejo ele consolidado e assim, neste meio do caminho ele pode fazer qualquer coisa, ou voltar para testar esse fundo mais uma vez, ou até mesmo se ele segurar aqui no meio do caminho e ir lá para testar os 990,
na região dos R$5, né? Testar esses topinhos anteriores. O dólar, ele fica bem esquisito, esquisito assim que eu digo, numa movimentação de alta, né? Podendo aí, quem sabe, até dar uma pernada maior ali de alta, se ele romper os R$5. Quando ele rompe e volta para testar, aí eu começo a ver algo parecido com isso, tá? Da mesma forma, né, que se ele perder aqui os fundos anteriores, então supondo que o dólar já venha para testar esse fundo e acaba perdendo essa região, quando ele volta para testar como resistência, veja a possibilidade de uma falha e continuação da movimentação de queda, tá? Então, o dólar consolidado entre 825, né, 4,82, né, e a região de R$5, então creio que anda de lado, está bem no meio do caminho, então difícil ali afirmar qualquer coisa no momento para o dólar. Do jeito que ele está aqui, eu até vejo a possibilidade dele testar mais uma vez aqui o 4,95 ou 4,96, e aí se bater cabeça volta para testar de novo os 4,83, 4,82, até mesmo se ele já segurar aqui nesse meio do caminho, romper aqui os 4,96, aí é R$5, tá? R$5 para mim é um ponto de bastante resistência, tendo que chegando por ali, ele tende a ter uma certa dificuldade, beleza? Vamos lá, pessoal, separei 2 candidatos aí que eu entendo que estejam em ponto importante, né, para a gente observar aí durante a semana, e que eu considero como bons candidatos aí para quem acredita numa continuação de movimentação de alta, para quem acredita na compra. O primeiro candidato que eu gostaria de comentar é Embraer, tá? Embraer deu uma baita de uma pernada de alta ali que se iniciou em outubro, né, com a máxima ali por volta do dia 14 de dezembro, rompeu região de topinhos anteriores e está voltando agora para testar essa região, né? Então, se você observar aqui, traçar uma linha dividindo esses topos anteriores, depois de rompido, ó, ele está voltando para testar no primeiro ponto de suporte, né? E acreditando que Embraer vai dar continuidade na sua movimentação de alta, inclusive com as mimas alinhando para cima novamente, eu entendo que aqui é um excelente ponto para ser observado, tá? O que é o ideal aqui, né? Que Embraer volte para testar esse fundo, não faça um novo fundo e comece a trabalhar acima de um topinho anterior que ele deixa em tempo gráfico diário ali. E aí o primeiro alvo que eu colocaria como uma resistência, um ponto de atenção e que eu diria ali como um ponto de decisão para Embraer seria a região dos 22,80. Chegando em 22,80 ele precisa romper, tá? Então chegou ali nos 22,80, precisa ocorrer algo parecido com isso, ó. Ou ele já rompe direto, depois volta para testar e dar continuidade, ou até mesmo ele bate cabeça por ali, que seria algo normal, tá? E aí, se alguém tiver comprado por aqui, tem que pensar em talvez fazer uma proteção da operação, né? Para não deixar voltar e ficar no negativo, por exemplo. Então, mas se ele bater cabeça por ali, faz uma correção até as linhas verdes, mas aí ele tem que virar para cima e depois romper e andar, tá? Fica esquisito, por acaso, se Embraer chega por aqui, bate cabeça e volta para testar esse fundo, porque aí eu já começo a ver uma possibilidade de 3 movimentos na correção, e aí isso aqui seria uma onda 3 para baixo, e aí eu projetaria um alvo de queda até a região dos 19,13. E aí chegando lá a gente passa a observar, tá? Então tá no ponto de suporte, mas tem que reagir. Se reagir por aí, primeiro alvo 22,80, e aí chegando lá, vamos acompanhar para ver se ele consegue romper e acelerar aí na movimentação de alta. Outro candidato que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de Ser Educacional, tá? Ser 3. Ele chegou num primeiro alvo, que é essa resistência 610, tá? Tá num belo movimento de alta, né? Rompeu aqui essa região dos 6,90, né? 6,88 ali. Então, se eu marcar aqui a nossa faixinha verde dos topos rompidos, ele está testando exatamente essa região. Então, se por acaso o Ser Educacional segurar por aqui e tiver uma reação para cima, considero um excelente ponto. Bem, a ideia é voltar para testar topo, tá? Eu ficaria de olho, por exemplo, quando ele volta para pelo menos 50% dessa pernadinha de queda, né? Então, se eu traçar aqui uma retração, pegando deste fundo até o topo anterior, se ele voltar aqui no 7,86, 7,90 e começa a ter uma dificuldade por ali, acenderia um sinal de alerta, né? Porque aí também ele abre aquela possibilidade de um terceiro movimento para baixo, tá? É normal que o preço sinta ali quando ele volta para o ponto de 50%, 61,8%, 38%, deu uma certa travada, mas não quer dizer que ele vai falhar por aí e iniciar uma movimentação de queda. Pode ser que ele simplesmente fique ali um pouco mais parado, volte, por exemplo, a testar essa linha verde, e aí forma o pivô e depois tente lá para testar topo, tá? Então, assim, é um excelente ponto que eu vejo aí na região de suporte para Ser Educacional.
Só que se ele segura por aqui e vira para cima, ficaria de olho no 50%, né? Então, comprei aqui, chegou no 50%, começou a travar por ali, então talvez pensar em fazer uma gestão de risco, uma parcial, colocar no 0 a 0, só para evitar do preço acabar voltando contra depois, tá? E aí, se ele conseguir romper esse 50%, aí a ideia é voltar lá para testar o topo anterior por volta ali dos 8,70, 8,75, tá ok? Então, gosto de ser educacional e vejo que está num ponto aí bem interessante para ser observado, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, né? Então, BTC-USD. Vamos lá. Bitcoin, pessoal, Bitcoin ainda segue sua movimentação de alta, tem o próximo alvo aqui nos 48 mil, que é uma retração do semanal, tá? O 61,8 de retração do semanal. Ele deu uma travadinha aí, né? Uma consolidada no gráfico diário entre os 41 mil e os 45 mil e está tentando romper agora, tá? Então vamos ver se o Bitcoin consegue aí romper, enfim, essa região e buscar o próximo alvo nos 48 mil, algo parecido com isso. E, para finalizar, o gráfico do S&P 500. Vamos pegar o gráfico do S&P 500 e vamos lá. Bem, pessoal, o S&P 500, começar pelo gráfico semanal, o S&P 500 está ali na região do topo histórico, né, 4.800 mais ou menos, então ele chegou ali pertinho, já está tendo uma certa reação. Eu ainda vejo que o S&P 500 é para cima, tá? Quando eu olho o gráfico diário, eu vejo a possibilidade do S&P 500 ou já segurar agora e voltar para testar os 4.800 mais uma vez, né, algo parecido com isso. Ou até mesmo, caso o S&P 500 ainda faça uma correção até essa faixa dos 4.600, é um excelente ponto de suporte, tá? Inclusive esse topinho ali que ele rompeu de julho de 23, se ele voltar para testar ali, formar um pivôzinho para cima, considera um excelente ponto para depois o S&P 500 retomar sua movimentação de alta e testar mais uma vez ali aquela faixa dos 4.800, que é o topo histórico dele ali, tá ok? Então, ainda vejo que o S&P 500 é para cima, pode ser que tenha uma correçãozinha aí até os 4.600, mas de qualquer forma, o viés ali do S&P 500, né, pensando no movimento aí de médio prazo, pelo menos, ainda é para cima. Curto prazo pode ter uma correção, mas depois, chegando ali próximo aos 4.600, entendo que é um ponto onde ele tende a segurar e mandar para cima novamente. Beleza? Então, é isso daí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana. E semana que vem estamos de volta aí com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau.